Hoje eu quero te convidar para pensarmos um pouquinho sobre o ato de semear. E o texto que nos é proposto é a parábola da semente. Então eu te convido a acompanhar a leitura bíblica de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Nós vamos ler todo o texto, porém vou utilizar apenas a parábola da semente hoje pela manhã. Com reverência à leitura do Evangelho, vamos nos colocar em pé. Marcos capítulo 4, versículos 26 a 34, diz assim o texto sagrado: Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: aqui assemelhamos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábola não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Amém. Você pode se sentar. Vamos entender o contexto. Estamos diante de um evangelho. O evangelho não é um texto narrativo, jornalístico. O evangelista, quando escreve, ele retoma lá os acontecimentos com Jesus, mas ele tem um objetivo claro de ensinar a sua comunidade, uma mensagem para a comunidade, uma mensagem de incentivo, uma mensagem catequética, discipuladora, que é ensinar a comunidade. Por isso ele vai reportar. Então vamos entender o contexto de Jesus e depois o contexto da comunidade. O contexto de Jesus é Jesus ensinando através de parábolas às multidões. E aqui, mais no final, o texto todo que nós lemos fala: e ele ensinava conforme as pessoas podiam compreender. Ele respeitava os seus interlocutores. Ele respeitava até onde ia a reflexão das pessoas com quem ele dialogava. E a parábola era uma das formas mais fáceis das pessoas compreenderem. Por isso essas histórias, essas comparações, era o material didático, era a metodologia utilizada por Jesus. Quando o evangelista vai utilizar e se lembrar da forma como Jesus pregava, e especialmente quando ele vai se lembrar da parábola do reino, e aí ele vai falar da semente, escrever no seu evangelho e escrever para a comunidade, para edificar essa comunidade, ele tem um objetivo claro, o objetivo de animar e fortalecer a sua comunidade. Nós estamos diante de comunidades que estão desanimadas, precisam de entender o projeto do reino,
Por isso ele vai voltar lá atrás, trazer a mensagem para que se lembrem que Deus tem como projeto do reino. Então vamos entender primeiramente a mensagem. Qual é a mensagem? Jesus está falando com quem? Falando com as multidões. No meio das multidões você tem também muitos religiosos que já tentaram instaurar o reino à força. Por exemplo, os zelotas já tentaram implantar o reino à força. Eles eram uma milícia, eles queriam implantar o projeto de Deus, o reino de Israel à força. Os fariseus, eles tentaram implantar o reino, o projeto de Deus, a partir da lei. Não, siga a lei, faça as coisas direitinho, porque se você fizer tudo direitinho, aí o reino vai estar presente. Jesus está ensinando que não é pela força do homem que o reino vai se instaurar, que ao homem cabe apenas uma coisa: plantar a semente do reino. Só isso. Planta a semente do reino, faça a sua parte. O crescimento deste reino é Deus quem dá. A forma como ele se desenvolve é Deus quem permite. Por isso, não há como forçar a natureza. Não é como hoje que a ciência tem toda uma forma de forçar a semente, de fazer com que você tenha um tipo de semente que dê fora de tempo. Não, é você respeitar a natureza. E ele está falando da natureza do reino. O reino tem sua própria natureza. Por isso não adianta o homem querer, através de estratégias humanas, querer implantar o reino. Ao homem cabe plantar a semente do Evangelho. O que ele fica forçando fora disso, ele não planta o reino. Ele pode plantar um monte de coisa, mas não é o reino. O reino brota por si só. E mais que isso, ele está dizendo para um povo que já estava cansado: mas cadê o reino de Deus? Então falou de reino, já estamos chegando aqui quase no final do primeiro século, E eles: mas cadê o reino? A mensagem está dizendo assim: calma, você está querendo apressar. Deus tem o tempo certo de fazer suas coisas. Assim como eu e você às vezes queremos plantar algumas coisas e queremos que isso force a natureza, vá mais rápido do que a natureza permita. E a parábola está dizendo: calma, dá tempo ao tempo, deixe o tempo de Deus acontecer, faça a sua parte. E aí a grande pergunta é: você tem feito a sua parte para querer fazer a parte de Deus? Tem hora que nós não fazemos a nossa parte e ficamos querendo fazer parte de Deus. O que cabe a parte do homem aqui? Do semeador? A parte do semeador é semear. E querer fazer assim: vamos, adianta ficar falando para fora, vamos plantar, cresce, vai, cresce sim, cresce. Adianta alguma coisa? Ela vai crescer mais rápido? Não. Ela tem a natureza dela. Não basta isso. É confiar que ela por si só, pela própria natureza dela, ela vai se desenvolver. O reino é a mesma coisa. Por isso, como aplicação, eu gostaria de dizer o seguinte:
Eu e você somos os semeadores atuais, semeadores do reino de Deus. Você é chamado a lançar sementes no mundo. E a pergunta é: como está o teu bordal? Como está o teu bordal? Lá em Minas, pastor, a gente fala embornar, não é? Embornar. Eu sou do sul de Minas também, a gente fala embornar. Mas como está o teu bordal? Tem semente. Você tem pegado ele para jogar, porque o teu papel é lançar a semente. Onde você está, você é o semeador. Agora, se queremos escolher bons frutos, nós temos que escolher as boas sementes. É isso? Quais são as sementes que nós temos carregado no nosso bordal? Semente do reino? Semente do evangelho? Porque às vezes a gente acaba carregando no bordal algumas sementes ruins. E lá no trabalho da gente, a gente dá uma lançada em umas coisas ruins, aí nascem umas plantas ruins, umas plantas que acabam dando uns espinhos que ferem a gente, e a gente fala assim: por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que Deus fez isso comigo? Somos nós que plantamos o espinheiro lá no nosso trabalho, pisando em cima do espinho. Quer dizer, o que nós estamos plantando? É semente do reino. Eu e você fomos chamados a plantar semente do reino, boas sementes, porque aí ela vai dar de forma natural o seu resultado. Assumamos hoje o compromisso de lançar sobre a terra a boa semente, o evangelho do reino de Deus. Se nós lançamos esse evangelho lá no trabalho, lá na escola, lá na vizinhança, nos lugares onde nós passamos, a sementinha está lá, vai brotando. Não preciso de forçar, vai, a sementinha está lá. Eu vou dormir, vou acordar, vou dormir de novo, vou acordar, e a sementinha vai brotar, porque aquilo que compete a mim, eu vou fazer, e aquilo que compete a Deus, Deus irá fazer. Quero terminar com uma ilustração, e eu vou lê-la aqui. A ilustração é alguém contando uma experiência. Então, logo é uma ilustração, não é verdade, é uma história. Ao entrar na loja repleta de carros de compaixão, frascos de fé, pacotes de esperança, caixinhas com amor, potes com sabedoria, fiquei surpreso e me dirigi rapidamente ao atendente. Era um anjo. Perguntei-lhe se aqueles produtos custavam muito caro. Ele me respondeu que era tudo de graça. Cheio de coragem, pedi ao anjo alguns quilos de perdão, muito amor, uma caixa com fé, um bocado de felicidade e um pacote de salvação eterna para mim e para a minha família. O anjo entrou no estoque e preparou um pequeno embrulho que cabia na palma da minha mão e me entregou. Espantado, mais uma vez perguntei: está tudo aqui? O anjo me respondeu: está sim. Nessa loja não vendemos frutos, apenas sementes. O que você quer semear? Semeie, vai brotar e dar frutos.
Se for sementes do reino, nós vamos ter muitas árvores do reino dando fruto por aí, porque você é chamado a ser um semeador, uma semeadora, com um lindo bordado, com sementes do reino de Deus, sementes de esperança para o mundo.